A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Conectados em Cristo, Pregações CCB. Irmãos, nós vamos hoje ouvir aqui uma pregação do nosso caro servo de Deus, nosso irmão Paulinho, do Jardim Paulista. O servo de Deus, já quase com 90 anos, irmãos, sentado em uma cadeira, ainda honrando o seu ministério. Servo de Deus, prega desde, irmãos, 76, irmãos. Ele era cooperador, depois ele foi para ancião. E hoje o servo de Deus se encontra quase com 90 anos, mas Deus usando o servo de Deus, irmãos. É um irmão em que a nossa querida Irmandade da São Paulo inteira e o país inteiro, irmão, gosta de ouvir o que Deus ainda usa do servo de Deus. Muitos, irmãos, ficaram pelo caminho, renunciaram, né, entregaram os talentos que Deus tem confiado, mas o servo de Deus está até o fim, irmãos, pregando o que Deus manda. Então nós vamos ao Jardim Paulista agora. Foi pregado Salmos 49. Nosso irmão Paulo Plácido Rodrigues, Paulinho do Jardim Paulista. Irmãos, na década, melhor dizendo, de 80, muitos que estão ouvindo eu falar lembram, né, irmãos? Que o servo de Deus tinha a igreja lotadíssima. A Irmandade ia ouvir, porque Deus se usava do nosso irmão Paulinho, irmãos. Deus se usava e se usa hoje ainda, é o mesmo Deus, né? O servo de Deus foi garçom e é garçom de Deus para distribuir o que Deus manda para a nossa querida Irmandade. Ele é garçom espiritual, irmão, garçom que serve o pão quentinho para nossa querida Irmandade. Deixa aqui seus pedidos de orações, irmãos. Se tiver alguém da sua família, algum irmão que você conheça, que está em situação difícil, irmãos, deixa nos comentários pedido de oração pela cidade, que Deus sabe de todas as coisas. E as orações dos seus santos têm grandes efeitos na terra. Vamos ouvir junto, irmãos, esta linda pregação do Jardim Paulista, 28 de setembro de 2023. Vamos lá? Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus. Eu não sei, eu não marco palavra que eu li, não marco batismo, não marco ordenação, não sei quanto eu ordenei, quanto eu batizei, quanto a ceia eu atendi. E também não lembro das palavras também, mas o Senhor me apontou hoje o Salmo 49 para nós lermos. Não sei quanto tempo o Senhor deu esse, mas há sempre uma renovação na palavra. Vamos ler com a ajuda de Deus aqui, Santo 49 de Salmos. Ouve isto, vós todos. Inclinai os ouvidos, todos os moradores do mundo, quer humildes, quer grandes, tanto os ricos como pobres. A minha boca falará da sabedoria, e a meditação do meu coração será de entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma na harpa, porque temerei eu nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me armam ciladas, aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas. Nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão, ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e seus recursos se esgotariam antes. Por isso, tampouco viverá para sempre ou deixará de ver a corrupção. Porque vê os sábios morrem, que perecem igualmente o louco e o bruto, e deixa a outros os seus bens. O seu pensamento interior é que suas casas serão perpétuas, e as suas habitações de geração em geração. Dão às suas terras os seus próprios nomes. Todavia, o homem que está em honra e não permanece, antes é como os animais que perecem. Esse caminho deles é a sua loucura, contudo a sua posteridade
aprova as suas palavras. Como ovelhas são enterrados, a morte se alimentará deles, e o resto terão domínio, e os retos terão domínio sobre eles na manhã, e a sua formosura na sepultura se consumirá, por não ter mais onde more. Mas Deus remirá minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Não temas quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa se engrandece, porque quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Ainda que na sua vida ele bendice a sua alma, e os homens te louvem quando fazes bem a ti mesmo, e irá para a geração de seus pais. Eles nunca verão a luz. O homem que está em trevas e não tem entendimento é semelhante aos animais que perecem. Deus abra o nosso entendimento, então, nesta noite, irmãos. Não queremos viver como animais e morrer como animais também. Tratar uns aos outros como animais selvagens também, devorar o outro também, sempre com medo, sempre com receios, sempre um receio de uma traição, de uma desilusão e de um prejuízo, principalmente o prejuízo para a alma. Que o Senhor faça a nós viver em unidade de espírito, debaixo do amor e do temor de Deus também, com todo o respeito e com toda a caridade e com toda a misericórdia de Deus também, usando para com as nossas almas o que nós queremos para o próximo também. E o mal que nós não queremos para nós, não vamos desejar para o próximo também. Tudo dentro do amor, da caridade, não da aniquilação da nossa pessoa. Mas não, isso não aniquila ninguém. Isso só fortalece o caráter e a vida também, e até a saúde também, e principalmente a saúde mental também, que é não ter essas maldades todas nos nossos corações. E como tem as enfermidades materiais que vêm também acometendo as nossas carnes, nossos físicos, tem as enfermidades espiritual também e moral também. Tem os maus pensamentos, tem as enfermidades também que corrompe também os bons costumes e nos tira também, queridos irmãos, a paz também. Em vez de nós usarmos a paz, o amor, a caridade e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo para, às vezes, cuidar da nossa própria vida, nós queremos cuidar da vida dos outros e falar da vida dos outros também. Vamos cuidar da nossa vida e estar em paz entre Deus e nós, é o principal nesta obra aqui. Vem a prova, vem o sofrimento, vem as dificuldades. A primeira coisa que o homem e a mulher pensa, o que é que eu fiz de errado? E não é que ele fez de errado. Às vezes ele fez errado para ele mesmo. Ele se feriu a si mesmo. Ele se prejudicou a sua própria alma também. Porque aos justos e ao que é vítima dessas coisas, está na inocência, nenhum mal nos acometerá, porque o sangue de Cristo nos cobrirá. Nenhum mal chegará à nossa tenda também. Nem macumba, nem feitiçaria, nem bruxaria, nem galinha de rabo verde, nem charuto, nem pinga 51 que eles usam, que é a mais barata para fazer as coisas. Peguem nós, que nós somos vacinados com o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. O preço de uma alma, irmãos. Se nós pudéssemos salvar. Se nós, pela nossa própria vontade, pudéssemos nos salvar. Salvar o outro próximo também. Salvar quem a nós amamos também. E como nós não podemos salvar também, nós não podemos condenar ninguém também. Mas se o poder de amar, de orar, de se consagrar, de implorar, de interceder, a nossa oração chegará no reino da glória e Deus nos atenderá
em muitas intercessões que vamos fazer, até para aqueles que já pecaram e já caíram da graça do Filho de Deus. A palavra diz, não sei por que Deus está dando isso, Deus sabe, né, que há pecado para a morte, há pecado que não é para a morte. E de fato, irmãos, o único pecado que é para a morte é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Os adúlteros, Deus os julgará. A igreja precisa tomar as providências necessárias para que não tenha nenhum cargo, nenhum de relevância, porque não serve para ser um exemplo, uma referência. Mas a vida eterna ainda não está perdida se a pessoa se arrepender e implorar a misericórdia de Deus, Deus pode perdoar também. Queridos irmãos, quem não teve seus dias maus? Quando me cercar a iniquidade dos que me armam ciladas. Que não fala mal de dinheiro, mal de saúde. Os dias maus que nós corremos risco de perder a alma. Uns levam a vida na falta. Outros levam a vida carregando fardos terríveis. De tentações, de ciladas, de traições, de desilusões. E todos nós passamos por esses dias maus. Quando a nossa fé balanceia, quando nos esquecemos dos favores antigos e quando tememos perder a nossa alma. Pior dia mau da nossa vida, quando nós corremos o risco de perder a alma. Não é o risco de perder esse corpo. Perder esse corpo tem a salvação da nossa alma. Se perdermos a nossa alma e ganharmos saúde nesse corpo, não vai adiantar nada. Um dia esse corpo vai ter que voltar para a terra onde Ele deu também, e nós precisamos ter a salvação da nossa alma. Alguém está passando momentos difíceis de tentação, e o Senhor também, às vezes, pelo seu trabalho, pela sua luta, pelo seu amor e pela sua misericórdia. Senhor, às vezes, não nos abandonam, mas fica em silêncio na nossa vida. E deixa nós passar por cálices amargos e dificuldade também. Não para Ele saber o que tem dentro de nós, para nós sabermos o que tem dentro de nós. Para nós conhecermos a nossa fé, a nossa esperança e a nossa crença em Deus também. Para nós vermos o trabalho de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque, queridos irmãos e irmãs, ó Jesus, a palavra próprio Jesus disse, 7 espíritos maus acompanharam mais um que estava lá. Entraram mais 7 espíritos maus. Jesus falou, vai acontecer. Acontece. Vou falar, vocês julguem.
Eu acho que o trabalho de Jesus Cristo, daquele que é convertido, é tão bem feito. Nos livrou do mau caráter, da má personalidade, da cobiça, da bestialidade, do sexo e da violência. Acho que o crente convertido mesmo nunca voltará a fazer o que ele fez no tempo do mundo. Que me perdoem. Eu acho que o trabalho é tão grande, tão definitivo. Eu não voltaria para a imundícia do mundo. O brio, o caráter, a vergonha na cara, falando claro, que o Senhor pôs no nosso coração. Não dá para voltar ao que nós éramos. Porque teve irmãos que veio de tal baixeza, irmãs, que não era ser humano. Já se tornou, junto com o inimigo, um ser maligno. E hoje Deus vai santificar alguém que está ouvindo esta palavra também. Ninguém pode salvar a tua alma a não ser Jesus Cristo. Ninguém pode te endireitar a não ser Jesus Cristo. Ninguém pode aumentar os teus dias na terra e fazer você feliz a não ser Jesus Cristo. E Deus trabalhará nos teus filhos, na tua casa, de tal maneira também, que no final das contas haverá salvação, paz, amor e alegria, e tu vais se encontrar com eles no reino da glória dos céus. O trabalho do Senhor, irmãos, às vezes é um trabalho lento e às vezes é apressado. Porque não importa para nós, irmãos, viver muito e não servir a Deus. É melhor viver menos e servir a Deus na face da terra. Melhor viver com saúde espiritual, moral, com a paz, a caridade dentro do nosso coração, do que viver atormentado, com vícios, com regalias carnais, animais, diabólicas, e estando nós no mundo do mal e do pecado, e o coração atormentado, e a mente perturbada. E hoje tem muitos ouvindo esta palavra. Precisamos pensar um pouco na morte. Nós não pensamos na morte. Vocês ficam tudo quietos. Não vai morrer ninguém, não. Um dia nós vamos morrer. Mas ninguém pode acrescentar um segundo na nossa vida se está predestinado àquele momento, àquele instante o Senhor nos recolher. O único que tem poder sobre a vida e a morte é o que está falando conosco nesta noite, é nosso Senhor Jesus Cristo. Dele é a vida e dele é a morte também. Dele é o presente, passado nosso ele esqueceu e firmou-nos com grandes testemunhos, com grandes bênçãos, com confirmações maravilhosas, sinais e prodígios e maravilhas. E o futuro pertence a nosso Senhor Jesus Cristo. Que morre o sábio, morre o médico, morre todo mundo. O que não pode morrer é a nossa alma. Instruímos nossos filhos a viver, a lutar, parabenizar cada ano que vai passando. Fazemos uma festinha de aniversário, damos o parabéns, damos um presente também. No interior se encara mais de perto a morte. No interior a gente viu os animais morrer. Cabrito, boi, cordeiro.
e assim por diante. Na terra tem gente que não vai nem em funeral para não ver o morto. É bom ir no funeral. Essa palavra não é fúnebre não, viu, irmão? Um dia nós vamos estar naquele caixão também. E preparamos os filhos só para a vida. E se esquecemos da morte. O mundo está como o mundo está, porque se esquecem que vão morrer. A juventude tem um pensamento que vai viver eternamente, que não vai ficar velho e não vai ficar enrugado, sem forças e às vezes até precisar do auxílio dos outros. E fazem o que quer. E quando cai na doença, quando chega a velhice, eles dizem que a vida passou tão depressa e se ele não construiu uma existência no céu, vem um arrependimento eterno. E hoje Deus nos manda esta palavra, irmãos. A redenção da sua alma é caríssima e seus recursos se esgotariam antes. Por isso devemos educar nossas crianças que a salvação da alma é caríssima. Hoje estão desviando da palavra, desviando-se até do Senhor Jesus. O Senhor é o começo e o Senhor é o fim. Ele é o alfa e o ômega. Começou em Deus o mundo e terminará em Deus. E Deus jamais terminará de existir. Existirá para sempre. E não há outro caminho, não há outro recurso para salvar a alma, a não ser nosso Senhor Jesus Cristo. Só Ele teve a quantia necessária para perdoar os nossos pecados. Todo recurso humano não pode salvar uma alma. Todo remédio do mundo não pode impedir uma morte. Mas Jesus Cristo pode adiar a morte, pode cancelar a morte, pode retardar a morte e pode anunciar a vida. Queridos irmãos, muitos estão achando alternativas para se salvar, buscando livros, culturas bíblicas, não para se instruir, mas para achar defeito nelas. Estudam a Bíblia para achar defeito e não estudam suas vidas dentro das Escrituras Sagradas. De vez de serem julgados pela palavra, querem julgar a palavra da vida. E nós temos que ensinar nossas crianças que a vida é passageira, que vai chegar ao nosso fim. E que nós temos que dar muitas graças a Deus pela salvação da nossa alma. A palavra é simples hoje, irmão. A redenção da sua alma seria caríssima
e seus recursos se esgotariam. É como uma criação de uma criança, não é só gerar a criança, é instruir a criança, ajudá-la a crescer, se transformar num adulto, dar um ofício, dar uma formação, dar amor, dar carinho, dar perdão, compreensão e todos os necessários para aquela criança crescer livremente, com a sua mente principalmente, preparar o pobre para ser pobre, que ele pode ficar rico, preparar o rico para ser rico, porque ele pode ficar pobre, mas que todos vamos morrer. Certo, irmãos? E a salvação de uma alma? E o recurso para salvar uma alma? Dar força, instruir, formar, educar, guardar, castigar, abençoar, amar, abraçar, ensinar, suportar, alimentar, encorajar, dar exemplos de idoneidade, de poder, de guardar, de proteger, de resolver os problemas da criança. Como é difícil educar uma alma, como é difícil formar uma alma. Não é só ser batizado, pronto, já batizado, larga no pasto. Não, tem que preparar pasto verdejante, águas tranquilas, cuidar da nossa formação, nos suportar, nos perdoar, nos instruir, nos corrigir, dar oportunidades que perdemos, retornar às oportunidades, lutar por nós, guardar de todo mal, de toda criatura má, perversa, ensinar a se defender de todos os costumes humanos, da sensualidade e assim por diante, para a pessoa se proteger. E a vida espiritual? E a vida espiritual? E a intimidade com a alma? E o relacionamento com a alma? E a liberdade que temos que ter com o Senhor, com a alma? Como Ele tem que cuidar com a nossa alma? Não tem uma alma igual a outra. E o Senhor tem qualidade de cuidar de todas as almas, compreender todas as almas, amar todas as almas. E se tem algum segredo que guardar das almas, Ele é sigiloso, Ele guarda o segredo. Não nos desnuda perante o povo, não nos desnuda perante o povo, nos guarda e nos protege. Irmãos, se os nossos recursos nos salvassem, nós já estaríamos perdidos. O nosso recurso é o Senhor Jesus. Não é vaidade os bens terrestres, quando eles usam para salvar a alma, quando eles são usados para servir a Deus. Não é vaidade ter dinheiro, como também não é pecado não ter dinheiro. Tudo depende da graça de Deus e da sorte de cada um de nós e do nosso destino traçado por Deus também. Tem gente que com dinheiro se perde e tem gente sem dinheiro se perde. E Deus sabe cada um de nós que vamos vivendo também. Diz o solteiro, se eu tivesse uma esposa eu não pecava. Diz a solteira, se eu tivesse uma esposa eu não pecava.
Tem mais adúlteros casados do que solteiros. Não é a situação do homem, é a situação do caráter, da formação, da educação, da instrução, do caráter formado dentro da pessoa. Se eu tivesse dinheiro, eu servia melhor a Deus. A vaidade dos bens terrestres. Não é o dinheiro que faz nós servir melhor a Deus, e nem a pobreza. Servir a Deus não custa dinheiro, custa consagração, abstinência, separação do mundo, caráter, dignidade, hombridade, gravidade, moral, dignidade, que o homem está perdendo na face da terra. Vão querer inutilizar este livro sagrado, que até hoje foi a guia do mundo, que os homens aprenderam a amar, aprenderam a se tolerar, e na pessoa de Jesus Cristo, a honrar-se como homem e como mulher. E hoje, irmãos queridos, não se lê mais esse livro. Esse livro está esquecido. Goste ou não goste, até da casa do crente ele está esquecido. Irmão, hoje eu estou assim, viu, irmãos? Eu estou que nem o senhor está hoje. O celular é um mundo dentro do bolso. É uma necessidade. Quantas vezes você ligou o celular hoje, irmãos? Quantas vezes você leu a Bíblia? Quando nós éramos criancinhas, o Senhor dava uma chacoalhinha para nós, como chama? Chacoalho. Fez chacoalhinha assim. Hoje a pessoa de 8 meses dá um celular para ele. Tá certo? Dá um celular para a criança parar de chorar. O que vai se esperar dessa criança? Não sei o que falar hoje, irmãos. Vem buscar a palavra. Senhor instrui, Senhor fala, daí a 5 minutos já se esqueceu da palavra.
O mundo tem 24 horas, tirando 1h30, 2 horas, 22 horas para fazer nós esquecer de 2 horas de culto. Já não se tem mais, a não ser que venha a prova, a não ser que venha a dor, o sofrimento. Aí a pessoa busca a Deus. E Deus se entristece com isso. O Deus do mundo é só para curar, só para dar dinheiro, só para dar prazer. O nosso Deus é para salvar a nossa alma. É dura essa palavra, estou achando dificuldade para pregá-la, irmãos. Porque o Senhor não está contente com muitas coisas que estão acontecendo no meio do povo de Deus. E todo o ministério está vendo todas estas coisas e orando, e orando, e orando, e clamando e suplicando. Tem casas que é um exemplo de dignidade de crente, mas tem casa que o exemplo é cruel, tremendo. Um exemplo de mundano. Um exemplo que não tem a presença de Deus. Não tem o temor de Deus e o respeito pelas coisas de Deus. E os filhos também partem para o mesmo sentimento. E sai fora da palavra de Deus. E hoje o Senhor manda esta palavra para todos nós. Queridos irmãos, o Senhor me deu a palavra um dia. E me dá hoje de novo. 14 de João. E deu no culto e um dia me deu no funeral. Não gostaram muito. Mas é a verdade. A palavra diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes em mim, disse o Senhor, falou. Mas o Senhor, sem contrariar sua promessa divina, Ele disse: se você não tem temor, se você está pecando, se você está transgredindo as leis de Deus, perturba-se sim. Se perturbe, se aflija, tema, trema, porque você está perdendo a salvação da tua alma. Se está perdendo a alma, tema sim. Tenha temor, se turbe o vosso coração pela salvação da tua alma. Eu me perturbo, o Senhor falou, o nosso sentimento. Se perturbe quando você está na fraqueza, está em perigo de perder-se, está perdendo a minha presença, perdendo a fé, perdendo a esperança na palavra, e abandonando os meus mandamentos. Se perturbe sim, porque você está perdendo as moradas que eu estou preparando para você no céu. E hoje esta palavra final é esta: perturbemo-nos com as nossas fraquezas, perturbemo-nos com as nossas vaidades, perturbemo-nos, irmão, em espírito, e procuramos o consolo de Deus e a paz daquele que faz a vontade de Deus. Não somos perfeitos, mas a intenção nos leva à paz. Fiz o possível, fiz o impossível, clamei dia e noite, até fiz algum voto para curar meus defeitos materiais.
que assunto que Deus entrou agora. Já vai terminar, irmão. Deixa eu explicar. Fiz um voto porque perdi a namorada. Ou perdi o namorado e fiz um voto que Deus me restaurasse. Mentira. Fiz um voto que se ele abrisse o emprego, eu ganharia o emprego. Eu faria glória. Tive enfermidade e fiz um voto que o Senhor me libertasse, eu glorificaria Ele. Fiz um exame médico, aleluia. E fiz um voto que se desse negativo, eu glorificaria a Deus. Mas não se vê pagar voto por defeito. Fiz um voto porque eu tinha um defeito. Fiz muito pouco que testemunha, fiz um voto porque eu tinha um vício. Fiz um voto que a tentação veio, mas se Deus me guardasse, eu glorificaria. Vocês ficam quietos aí, irmãos? Vocês ficam meditando na palavra? Está certo a comunhão? Não se escuta voto para curação de alma, para santificação, purificação. Fiz um voto que se meu filho obedecesse, eu pagaria o voto. Tudo bom, está certo, né? Glória a Deus. Mas eu fiz um voto porque meu filho estava em pecado, estava para pecar e Deus libertou. Glória a Deus, que voto bonito, que voto merecido. Mas ninguém faz voto para curar a enfermidade espiritual. Faz ou não faz, irmão? Faz nada. Eu estava num pecado, eu estava num vício que estava me levando para a morte, e eu fiz um voto, Senhor, me liberta, que eu não vou ter vergonha de dizer que Tu me libertaste desse vício. Nunca ninguém vem aqui também. E quando Deus fala, vou te libertar da enfermidade, aleluia, glória, vou te libertar do teu vício. Ninguém quer se delatar. Aleluia. É boa essa palavra hoje. Você veio buscar a palavra hoje, você ainda não obedeceu a Deus, se prepara, que aquele que tem meios de te salvar, quer salvar a tua alma. E no céu, Ele é a porta do céu. É a porta da graça, é a porta do céu. Ele é o começo, Ele é o fim. E está mandando essa palavra e já está no fim também. Tudo que o Senhor falou, Ele vai cumprir. Irmãos queridos, confessar uma coisa, que Deus tenha piedade de todos nós. Quem ama esta obra deve estar sentindo o peso dos malefícios que querem fazer contra esta obra. Está sentindo o peso. E não é o ministério que está dando trabalho. É dentre os povos, dentre o povo.
temos que sanar o mal que está crescendo dentro de nós. Nós precisamos de unidade de espírito, comunhão na igreja, para que o Senhor gere palavras de vida eterna e esclareça os que não estão esclarecidos, porque essa obra aqui não vai mudar de doutrina, nem de caráter, nem de dignidade. Esta palavra aqui não vai mudar. Deus não vai mudar. O diabo não vai conseguir derrubar esta graça que Deus está construindo aqui no Brasil. E isso depende de cada um de nós, em defender esta graça, defender o ministério, que o ministério nunca foi tão afrontado, nunca foi tão desmoralizado por certas pessoas, e quem participa é cúmplice. Não seja cúmplice do mal, seja cúmplice do bem. Quem incentiva, quem acessa, quem fica vendo, quem fica acessando, é um dinheirinho que está entrando para essas pessoas e tirando a fé do coração do povo de Deus. Quem acessa essas coisas, me perdoa, é culpado. É cúmplice. E às vezes creem mais nessas coisas do que na palavra. E ao final desta palavra, queria dar esse desabafo agora, que falei hoje na nossa reunião com os irmãos mais velhos. Deixem de ser cúmplice com o mal. Seja cúmplice de Jesus Cristo para salvar as almas. Edificar essa graça cada vez mais na terra. Que não podemos deixar essa herança dividida. Mas ela tem que estar inteira. O corpo de Cristo não dividiu. Deus seja louvado. Agradecemos a Deus em oração. Jardim Paulista, São Paulo, quinta-feira, 28 de setembro de 2023. E aí na frente, irmão, agora tem um estacionamento, é proibido lá. E tem irmãos que estão pondo o carro, está dando discussão lá, até briga. Não podemos fazer isso aqui. Os irmãos vêm de fora, depois vão embora e fiquem em paz. E nós aqui ficamos na luta, na guerra. Então, aí na frente é um ponto de táxi. Não deve estacionar ninguém. Tem a tabuleta lá. Tem que tirar a carta. 303.